Olá pessoal, sou o professor Oswaldo José Gola, mais conhecido como Professor Gola. Estou aqui hoje para falar dessa técnica primorosa que é o EFT, Emotion Freedom Techniques, também conhecida como técnica de libertação emocional ou, como ela é tratada, a versão emocional da acupuntura. Mas antes de passarmos as páginas, de falarmos sobre, eu gostaria de perguntar a todos que já baixaram os vídeos, apostilas, se vocês sabem de alguma apostila que fala sobre esses pontos que são percutidos, né, durante a prática do EFT, né? Se esses pontos, que pontos são esses? Para que eles servem? Já que são pontos de acupuntura, como eles atuam no organismo? O que cada ponto faz? Por que ao percutir no ponto, né, fazer a percussão no ponto, eu recebo, né, um feedback que é a resposta terapêutica, né? Então, por quê? Então, até agora eu não vi. Eu baixei algumas apostilas, alguns vídeos, baixei a apostila original. A apostila original não fala nada sobre pontos. Aliás, vocês vão ver na frente que eles citam, né? Ao lado da sobrancelha, abaixo da boca, do nariz, etc. Então, ou seja, não existe nada muito técnico. E simplesmente que percutindo o ponto, então nós vamos ter uma resposta que vai até um determinado órgão, etc. E tal. Na verdade, quando nós percutimos, fazemos qualquer processo de percussão, qualquer um, ele reage como produzindo ondas esféricas, já que o nosso dedo ele se assemelha a uma ponta, um ponteiro. Então, quando eu bato aqui, ele gera uma onda esférica que vai se propagar e o corpo todo, ou na região que você está batendo. E essa onda, ela promove esse estímulo nervoso, que ao receber essa onda, ele vai codificar, né, esse estímulo e vai dar o feedback, que é promovendo naquele ponto para que ele serve. Quer dizer, o que aquele ponto serve? Para dor de cabeça, para ansiedade, para depressão, para que é aquele ponto? Então ele vai dar essa resposta e o ponto, então ele vai responder organicamente, o cérebro vai receber essa informação e vai corrigir essa disfunção. Ele vai corrigir essa disfunção. Então, além de você estar falando para você mesmo, reprogramando a sua mente, você também está estimulando todo o seu organismo a dar uma resposta geral na produção de hormônios, de substância, de energia, enfim. É por isso que servem essas percussões. Então, vamos saber um pouco mais sobre isso? Aqui então está dizendo o seguinte, né? A causa de todas as emoções negativas é uma interrupção do fluxo energético do corpo. O sangue se aglutina. Aí nós temos aí um pouco redundante, porque interrupção do fluxo energético do corpo, e aí o sangue se aglutina. Então o que é essa interrupção? O que é esse fluxo energético? O fluxo energético são as contrações musculares, que é o ATP, energia, né? Que quando ele então está em ação, que ele diminui essa contração muscular, o movimento, a falar, se movimentar. Então tudo, e você entra num estado de basal, né, de diminuição de atividade funcional, né? O seu sangue tende mesmo a diminuir também a circulação, porque você está parado, você não está fazendo nada. Quando eu me movimento, o sangue flui mais rápido, né? Só que, se eu permaneço nesse estado, seja ele físico ou emocional, por muito tempo, esse sangue não volta a circular como ele estava antes de eu estar nesse estado diminuído de atividade. Então, isso é que se chama de sangue aglutinado, ou, na medicina chinesa, estagnação de energia, sangue e energia. Ok? Então, o que o EFT faz? Quando você percute esses pontos, a tendência também é fazer com que esse fluxo energético ou sanguíneo volte a fluir naturalmente. Ok?
Aqui eu estou passando para você um mini curso. Então, esse mini curso representa um abandono radical de todas as técnicas convencionais, utilizado apropriadamente, deverá multiplicar em muitas vezes sua habilidade de cura. Então, o que esse primeiro parágrafo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nós temos que abandonar momentaneamente, né, todo o nosso academicismo, toda a nossa materialização, a nossa materialidade, e partir para um lado energético, um lado mais holístico ou espiritual, pode-se dizer assim, e sem esquecer, lógico, da nossa materialidade. Entretanto, devo lembrar que também esse mini curso se destina tanto a profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas, médicos, terapeutas corporais, hipnólogos, enfim, e também para leigos, pessoas que nunca aprenderam nada e vão ter a chance de aprender alguma coisa agora assistindo esse primeiro vídeo aqui que eu estou passando para vocês. E por isso foi escrito no estilo casual e de fácil compreensão. Foi mantida a precisão e completude requeridos pelo profissional, ainda que foram intercalados ícones e metáforas para tornar o texto mais leve. Esse texto eu retirei de uma outra apostila. Tá? Não foi eu que escrevi esse texto. Ele foi retirado. Claro que isso não é ortodoxo, mas as técnicas de libertação emocional tampouco são. Se você procura pelo convencional, veio ao lugar errado. Então, se você quer algo convencional, que tenha explicação física, então pode desligar o computador ou sair fora da apostila, porque não é a sua praia, ok? Então, Dana, vamos lá, ainda continuando. Então, vamos ter uma visão geral da EFT. O que é EFT? A EFT é também denominado, né, inicialmente na sua criação, como Emotion Freedom Techniques, que em português significa técnica de libertação emocional. É uma técnica de simples aplicação, baseada na focalização de questões emocionais, associada com batida dos dedos em pontos de acupuntura. Ótimo, até aí tudo bem. E é isso que eu vim aqui explicar para vocês. Tá? Essa técnica aparentemente simples permite de forma bastante eficiente a liberação de bloqueios energéticos, desdobrando-se em liberação emocional, reequilibrando o psíquico, curas, mudança de vida, é a versão emocional da acupuntura. Seu segredo e eficiência estão associados à focalização correta das questões a serem trabalhadas, aos aspectos emocionais e causais que estão ligados a todas as configurações de vida, pelas quais passamos e ao estímulo gerado pelas batidas dos dedos nos pontos energéticos que fazem a energia fibrilar e ressonar no organismo, enquanto as questões corretas são evocadas, redundando em desbloqueios, processamento, recarga e equilíbrio. Então, se eu bater com 2 dedos, eu gero um tipo de frequência. Se eu bater com 1 dedo, eu gero outro tipo de frequência. Cada frequência é muito importante. Se ela é esférica contínua, ela tem uma ação. A ação é de desbloqueio, a ação é de equilíbrio. Se eu bato 2 vezes com 2 dedos, essa ação modifica, porque aí é uma onda esférica dupla, pulsada, contínua. Então isso é para desbloquear nódulos, enfim, ele é muito mais potente. Às vezes é melhor bater com 2 dedos do que bater com um dedo só, ok? Mas não bater com a mão inteira, que aí vai gerar ondas contínuas múltiplas, então não vai ser muito legal a resposta da terapia, e aí você vai achar que ela não funciona, ok? Sua facilidade de aprendizado efetiva e a sua efetividade e abrangência de resultados são tão significativos que ganhou esse volume em separado da série de publicação da vivência em cura. Tá? Então, aqui nós vamos, no curso, a gente vai estar indicando o autor dessas linhas, vamos dizer assim. A aplicação do EFT ela pode ser aplicada em muitos tipos de quadro e questões pelas quais passamos, os problemas que a gente passa, né? Pois cada vez mais a ciência consegue comprovar a ligação entre todas as coisas, especialmente a conexão de nossas emoções e pensamentos. Contudo, o que nos ocorre,
sejam nossos quadros de saúde, doenças ou mesmo situações de vida. A EFT conta cada vez mais com depoimentos de pessoas em todo o mundo, com sucesso de respostas em aplicações nas quais diversas questões, dentre elas questões financeiras, relacionamentos finais, finais de apegos, padrões danosos, etc. No relacionamento, quando a gente separa, tem esses problemas de apego, padrões de possessão, a desistência do próprio relacionamento, que é muito difícil. Aí você tem que trabalhar, você pode trabalhar autoestima, mágoas, traumas, ansiedades, medos e fobias, tristeza, dores, raivas, atingindo objetivos e metas. Você tem até a rejeição, a insônia, apoio no tratamento de doenças diversas, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, enfim, uma série de coisas que você pode usar para tudo, você pode usar, até para a chave que você perdeu você pode usar. E qual é a eficiência dela? Ela foi testada por seu formulador, o Gary Gray, em veteranos de guerra em hospitais dos Estados Unidos, mostrando-se capaz de curar traumas profundos que perduravam mais de 20 anos. Pessoas que perderam os próprios membros, viram seus colegas mutilados e mortos, etc. Num desses casos, um soldado teve de matar um garoto que vinha em sua direção com uma arma e se recusava a largar. Então isso é um trauma violento de uma pessoa que, para salvar a própria vida, teve que matar uma criança. Então imagina o trauma que esse soldado sofria. E ele foi curado com a prática do EFT. Hoje, no mundo inteiro, cada vez mais depoimentos positivos e efetivos sobre a EFT são dados tanto para sintomas físicos quanto emocionais. Ajuda em problemas profundos, situação de vida que pareciam insolúveis. Mudança da percepção de vida, autoconhecimento, dissolução de questões de traumas sexuais, apoio efetivo na cura de doenças pontuais ou sistêmicas. Foi feita uma enquete em rede nacional, na internet, Facebook, Messenger, enfim, Google, que aproximadamente 3.000 pessoas confirmam a eficácia do EFT. E foi feito um levantamento onde 73% das pessoas disseram que o EFT cura, funciona, é legal, pode se usar. 13% das pessoas que às vezes ela resolve. 6% das pessoas falaram que poucas vezes ela resolve. E somente 6% também disseram que ela nunca funciona. Pode fazer que ela não vai funcionar. Nessa perspectiva ainda, há de se ser considerado que a maioria das pessoas não teve uma supervisão prévia com um terapeuta ou em um curso para aprender a aplicar a técnica, mas aprendeu apenas vendo vídeos na internet ou lendo artigos e manuais. Então, isso é muito comum. A pessoa vê um vídeo, baixa um vídeo, acha legal, faz, funciona ou não funciona, mas quando ela tem a supervisão, quando ela tem a orientação de um profissional que sabe como usar adequadamente a técnica e da forma correta, ela funciona, na verdade, 100%. Vamos por 99%. Mas resultados clínicos dos 9 terapeutas da rede da Vivência em Cura, que é uma rede que trabalha com cura, é chamado de Rede da Vivência em Cura. Se vocês entrarem na internet lá e colocar Vivência em Cura, vocês vão encontrar esse grupo aí de pessoas que trabalham com EFT. Eles confirmam esses números com ainda um pouco mais de aperfeiçoamento e melhorias. Então, como vocês podem observar, eu mantive o nome da rede porque é importante. Eu tirei essas linhas aí, esses resultados aí, da própria Vivência em Cura. Então, vocês também podem estar entrando lá e vendo o trabalho que eles fazem, o atendimento, os cursos, etc., além dos nossos cursos que nós vamos estar oferecendo para vocês também. Pesquisas e estudo de casos, publicado em revistas científicas em todo o mundo, confluem também para números comprovados da alta eficiência da EFT. Então, a EFT ela funciona mesmo. Mas tem um históricozinho dela, e a origem de onde veio. Ela tem suas origens na dissolução de um caso de fobia que já durava muitos anos. Então, um médico chamado Dr. Callahan, que é psicólogo dos Estados Unidos, norte-americano, e que também é acupunturista, tratava de uma cliente com fobia a qualquer lâmina de água.
não podia ver água, por mais fina que pudesse ser. Então, qualquer pocinha de água entrava em pânico, né? A paciente se sentia totalmente insegura e apavorada diante dela. A paciente já havia feito psicoterapia para essa fobia com outros terapeutas por vários anos sem resultado, e também já tratava com o próprio Dr. Callahan. Tratava com ele há 1 ano e meio nessa mesma questão, com poucos avanços. Certo dia ela comentou que sentia uma sensação ruim no estômago quando pensava no assunto. Então, o que aconteceu? O Dr. Callahan resolveu estimular o ponto de acupuntura ligado ao estômago, abaixo do olho, que é o ponto número 1. Esse ponto aqui que a gente percute com seus próprios dedos, enquanto ela focalizava esse medo. Para a surpresa de ambos, a fobia curou-se imediatamente. Então você fala assim, mas peraí, eu não tenho que fazer todo o protocolo? Ela tem um problema no estômago, eu só bati debaixo do olho aqui, é o ponto número 1, ponto de entrada do estômago, né? O ponto de saída é o número 45 do meridiano do estômago. Então, quando ele percutiu aqui no número 1, ele informou ao meridiano e ao cérebro propriamente dito que esse fluxo de energia que segue um padrão, ele deveria dar andamento, ou seja, ele é como se tivesse colocado uma mangueirinha aqui e jogado água para água e descer até o estômago, mas na verdade ele vem aqui, sobe, desce e vem por todo o meridiano do estômago, né? Claro que o Dr. Callahan duvidou daquilo que eles fizeram, um teste na piscina próxima ao consultório que estava disponível e nenhum medo apareceu. Quer dizer, então ele levou a paciente perto da piscina, uma piscina, ela tinha medo de um dedinho de água, então, e ela nem para ela estava tudo bem. A paciente que não podia nem uma lâmina de água sem se abalar, correu para a piscina e se sentou na sua borda, colocando parte das pernas para dentro da água. Então, pode parecer um milagre, o milagre do próprio corpo, da própria energia, certo? O monitoramento desse caso ocorreu durante vários anos e a fobia realmente não voltou. Então, ou seja, ela se curou instantaneamente. Paralelamente, muitas outras experiências com outras pessoas foram feitas, com várias questões distintas. Claro que nem todos os casos foram resolvidos com tanta eficiência e tempestividade. Mas, de uma forma geral, o novo método chamado TFT, Touch Field Therapy, ou terapia do campo do pensamento, desenvolvida por Callahan, estimulando os pontos de meridiano de acupuntura com as pontas dos próprios dedos, enquanto se focalizava a questão que ia ser trabalhada. Mostrou-se muito mais eficiente e de resultados bem mais rápido que as terapias convencionais que ele tinha conhecimento. Então é interessante isso, porque nos Estados Unidos também surgiu uma técnica chamada o toque terapêutico, onde você não usa agulha, você equilibra os elementos usando toques terapêuticos. Né? Um outro curso que nós temos aqui, que nós vamos falar dele também no próximo vídeo. Né? Então, hoje, e no shiatsu, né? O shiatsu não deixa de ser uma digitopuntura, né? Só que o shiatsu ele é bem diferente do que nós estamos conversando aqui. Alguns anos depois, Gary Gray, um engenheiro que já havia estudado e praticado autoconhecimento e melhora da performance em diversas áreas da vida, aprendeu a TFT com Callahan. Gray começou a fazer algumas experiências e simplificações na técnica inicial, percebendo que o novo modelo mantinha a mesma eficiência da técnica original. Após uma divergência de opinião entre os dois, Gray criou então a EFT, tornando-a uma técnica de livre acesso e de domínio público. Então, ou seja, o Callahan, ele usava pontos, por exemplo, eu estou com dor, eu estou com problema de circulação. Percutia-se então o ponto de circulação sexo número 6 ou pericárdio número 6. Né? E esse sangue que era um problema da circulação passava a fluir naturalmente enquanto o paciente repetia: eu estou com problema circulatório, estou com problema circulatório. Né? E tinha resultados. E aí o Gray fez o que? Ele criou um protocolo de percussões, aperfeiçoando ainda mais a técnica. Desde então, a EFT vem se consagrando como uma técnica de livre acesso e fácil aprendizado, com eficiência em diversas áreas. Uma das suas grandes vantagens é que também pode ser auto-aplicada, não dependendo da pessoa apenas de sessões conduzidas por terapeutas especializados. Aplicação da rodada básica. Vou explicar aqui o beabá da EFT.
A aplicação da rodada básica, a partir desse primeiro passo, você já poderá, inclusive, aconselho a já ir fazendo testes, experimentos com a técnica, enquanto vai lendo e aprofundando mais o conhecimento aqui através dessa apostila. A forma mais simples, rápida e fácil de aprender FT é ver alguém aplicando. Essa é a forma mais rápida. Então, se eu estou aplicando, né? Se eu estou aplicando, é muito mais fácil, né? A pessoa aprender, eu aplicando, né? É muito mais fácil eu aplicando. Então, alguém vendo, lógico que depois eu vou explicar tudo isso para vocês, né? Pontos de aplicação. A parte mecânica da FT consiste em focalizar uma determinada questão. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, né? Então, essa é a questão, ok? Nessa questão, eu vou dizer, enquanto eu percuto esses pontos, eu vou dizer dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, até que, terminando a sessão, normalmente ela desaparece, mas tem todo um processo para fazer esse trabalho aí, ok? Então, você focaliza uma determinada questão, quanto estimula os pontos. Né? Então, dor de cabeça, né? Estou com dor de cabeça, muita dor de cabeça já passou, não existe mais dor de cabeça e assim por diante. Enquanto você estimula os pontos de acupuntura com as pontas dos próprios dedos. Há uma frase de preparação que se faz em um ponto da mão, e mais alguns 8 pontos, mais alguns pontos, que chega até o topo da cabeça e até debaixo do braço, ok? Como eu mostrei mais ou menos aqui agora. Esse procedimento chama-se sequência básica. Dentro do âmbito da EFT, também se utiliza o termo tape, né? Tape, bater, né? Para designar esse procedimento de focalizar a questão, enquanto se bate determinada sequência de pontos. Então, normalmente, vocês vão ver aqui, ou num curso, ou numa outra apostila, que existe uma fase de preparação. Então, vocês estão vendo ali o PGK, igual a ID3, ponto do golpe do Karatê, que é aqui. E G3, esse G3 aqui é o ponto número 3 do intestino delgado, né, que nós vamos ver mais à frente para que serve. O PIS igual ao B1 é o ponto no início da sobrancelha, é aqui, ó. Né? O PLO é igual ao VB1, que é o ponto do lado do olho, que é aqui no ponto número 1 da vesícula. O PEO igual a E1 foi isso que eu mostrei agora do problema da menina lá. O PEN igual a VG28 é o ponto embaixo do nariz. PEN, ponto embaixo do nariz. O PEB, que é o vaso da concepção 24, é o ponto embaixo da boca. Ó. Aqui, ó. Vem aqui. Aqui é o PN e aqui é o PEB. O POC, que é o ponto osso da clavícula, na verdade esse osso aqui, o ponto é aqui onde fica a nossa clavícula, que encontra com o externo, que nós chamamos de articulação externo-clavicular. Normalmente ela é um pouco dolorosa, né? Depois nós temos o PEM, que é igual a F14, o POC, né? Que é o ponto osso da clavícula, o PEA, que é o baço pâncreas, igual ao baço pâncreas 21, que fica na direção do mamilo, aqui embaixo da axila. Né? Você percute aqui. Depois tem o PEM, que é igual ao F14, que fica até o mamilo, na linha do mamilo embaixo, é o F14. Então é embaixo do mamilo, não é que o mamilo está aqui, você bate embaixo do mamilo, não. É nessa linha aqui, tá? Você bate aqui. Depois o PAC, que é o vaso governador 20, que é um ponto acima da cabeça, ok? Esse ponto aqui acima da cabeça. Então esses são os pontos que você percute falando uma sequência, uma coisa básica, uma frase básica, tipo eu, Oswaldo, apesar de estar com dor de cabeça, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Então eu vou fazer isso 3 vezes, batendo aqui, e em seguida eu inicio o processo do protocolo, né? E repetindo dor de cabeça, a dor de cabeça já não existe mais, a dor de cabeça já foi embora, sem dor de cabeça, né? Dor de cabeça, a dor de cabeça desapareceu. Fecha os olhos, respire profundamente, libera o ar pela boca e você vai perceber que essa dor praticamente ou desapareceu completamente ou praticamente desapareceu, que mais na frente você vai ver o procedimento correto, ok? Aqui nós temos,
E como observamos no que eu acabei de falar da sequência básica, né, apesar da dominação comum de cada ponto, como por exemplo, ponto do lado do olho, quando na verdade cada ponto tem sua função dentro do contexto da versão emocional da acupuntura. Se assim não fosse, só ficaria o bordão, só ficaria a frase, versão emocional da acupuntura. Então, tem que saber para que serve. Mostrarei de forma inédita o que realmente significa a versão emocional da acupuntura, explicando o significado de cada acuponto e como eles funcionam em nosso organismo. A característica de cada ponto, funções energéticas tradicionais e a indicação terapêutica de cada um deles. Ok? Então, vamos começar aqui. Primeiro, escolha da questão. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma lista. Nessa lista, eu vou colocar todos os problemas que estão me atrapalhando. Tudo que está me atrapalhando, eu vou colocar na lista. Tá? Lógico que eu coloco sempre em primeiro lugar o que mais me atrapalha, né? O que mais está pegando. Então, isso você tem que fazer. Senão você não vai ter, não adianta ficar falando um monte de coisa, senão você não vai conseguir fazer. É um de cada vez. Tá? Esse é o segredo da aplicação da EFT. Depois, o que nós vamos fazer? Aí você vai vir nas coisas mais fáceis para ser trabalhado, você vai ver que rapidinho, com 1 ou 2 ou 3 minutinhos já desapareceu. Por exemplo, acabou de brigar com o namorado, ou com a namorada, ou com a mãe, com o pai, com o irmão, está morrendo de raiva, etc. Então, o que você vai fazer? Lá embaixo, você vai olhar aqui, ó, no mouse aqui, ó lá. Então, você vai dizer assim, apesar desta raiva, ou medo, ou fiquei ansioso, etc., que estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente, ou profundo e completamente, ou profundamente e completamente. Né? Você começa batendo aqui no ponto do Karatê, ou ID3, ponto intestino delgado 3. E nos demais pontos você vai falar o que está acontecendo, se é raiva, se é medo, se é ansiedade, o que você está sentindo, ok? Mas antes disso, você tem que mensurar essa dor que você está sentindo, né? Você tem que mensurar ela. Então, para isso, você vai descobrir como é que nós vamos fazer isso aqui. Então, aqui nós estamos falando do sentimento raiva, né? Mas nem sempre, claro, as coisas estão acontecendo naquele momento, em termos de pegar alguma coisa, eleger algo para trabalhar. Então, você vai qualquer coisa que você quiser trabalhar, né? Até a falta de dinheiro você pode fazer o EFT, né? Que é a abundância, né? Você vai trabalhar a abundância. E depois no curso você vai saber direitinho como fazer isso. Um bom direcionamento é sempre escolher algo que mexa conosco no agora. Né? Algo que eu penso agora e já me faz mal. Alguma dor que eu estou sentindo agora. Alguma coisa que eu penso lá no futuro e eu também vou, né, sentir que algo não está legal. Tá? Então, eu vou pensar em alguma coisa que está me trazendo desconforto, incômodo, que me deixa com raiva, me deixa triste, me deixa para baixo, né, com depressão, negatividade. Então, eu vou trabalhar o que está me fazendo isso, certo? Então, ou seja, agora pode ser algo que tenha sido ruim no passado também, eu estou lembrando, posso trabalhar. Algo que vai acontecer, uma prova, vou fazer uma prova, aí eu posso fazer o EFT para fazer uma prova legal. Não estou conseguindo estudar, vou fazer também, e assim por diante. Não estou conseguindo dormir, não consigo emagrecer, enfim, tudo que você quiser você pode fazer com o EFT. Você se tirar melhor até que se eleger coisas que ao pensar nelas agora lhe geram desconforto agora. Tá? Vou lhe sugerir 3 possibilidades iniciais. Fatos, passado. Possibilidades, futuro. Pensamento sobre algo que gera algum tipo de negatividade. Pensamento sobre algo que gera algum tipo de negatividade. Ou seja, alguma coisa que você lembra que aconteceu, causou um mal-estar e está te causando um mal-estar agora. Uma briga com alguém, uma tentativa fracassada, um fora que tomou, uma surra, se foi despedido, a mãe falou alguma coisa, etc. Enfim, possibilidades, futuro. Possibilidades, que é o futuro. Algo que irá acontecer ainda. Uma prova que irá fazer, uma reunião que vai participar, né? Você tem que se apresentar, apresentar um trabalho, você não consegue, então você está se sentindo inseguro ao pensar nisso, então o EFT ele vai te dar a condição de você fazer isso. Né? É uma conversa para terminar uma relação, o que eu faço? Eu quero me separar, não quero mais estar junto, e aí eu não sei o que fazer, então faz o EFT, você acalma, né? Lembra do antigo, conta até 10 e
que também ajudava muito, o EFT supera isso em 1000 vezes. Fatos do passado, né? É um pensamento associado diretamente ao passado, né? Ou então, como eu disse, ao futuro. Não tenho dinheiro para pagar as contas, ninguém gosta de mim, só faço besteira, não presto para nada, essas coisas, sabe, tipo baixa estima? Então, o EFT ajuda muito, ok? Então, vamos lá. Aí você tem que fazer uma avaliação, uma medição métrica, algo assim que você sente o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma vez escolhida a questão, é importante que você estabeleça uma métrica, uma medida, para avaliá-la como ela está, antes do processamento e como ficará após o processamento. Então, nós temos uma intensidade, que é uma escala de 0 a 10. Então, você está vendo aqui, ó, de 0 a 10. Então, aqui você tem sem dor, que é 0. Né? Depois você tem aqui dor leve, pode ir, por exemplo, 1 e 2, né? 1 e 2 ou até 4, né? Que tem essas duas carinhas aqui. Né? Uma dor moderada, que é 5 e 6, né? A nota 5 e 6, então veja bem, aqui não tem nota. Aqui é 1, 2, 3 e 4, de 1 a 4, né? Aqui já é dor de 5 e 6, né? Aqui na dor forte, já é 7 e 8, aquela coisa forte, aquele sentimento forte, aquela coisa que te incomoda muito, né? E aí aquela coisa que você quer morrer, né? Como diz o outro, você quer se matar, quer cortar um pedaço do braço. Essa então é essa última aqui, onde você já está em prantos, né? Muito, muito, muito forte, né? Insuportável, ok? Aí como você faz isso? Põe a sua mão direita no coração, a mão esquerda em cima, fecha os olhos, respire profundamente, segura o ar um pouquinho e sinta o seu problema, sinta a sua dor. E aí finalmente você solta o ar, dando a nota que você acha que está sentindo naquele momento. Uma das formas mais tradicionais é atribuir um valor numa escala de 0 a 10, que eu acabei de falar agora. E aí você vai dar essa nota, né, e vai então fazer o EFT seguindo, né, eu, fulano, apesar de, né, estar sentindo algo assim, terrível, me amo, me aceito profunda e completamente, ok? 3 vezes, depois partir para o protocolo. Após dar uma nota, ao pensar no que escolheu para trabalhar, aplica 1 ou 2 rodadas básicas completas. Então você pode fazer aqui, terminou, você faz aqui. Terminou, respire profundamente, né? Então avalie novamente, compare a nota. Você vai comparar aqui, ó, novamente a nota que você acha que é. Se ela está no 0, se ela veio para o 1, 2, 3 e 4, que essas duas carinhas aqui, 1 e 2 essa aqui, ó, 3 e 4 é essa, né? Ó, que ainda é dor leve, 5 e 6 é a moderada, 7 e 8 é a forte, e a 9 e 10 é insuportável, ok? E aí, então a minha nota que era 10 baixou para 8, aí você tem um segredo para continuar fazendo, que nós temos outras coisas para ir para frente aqui. Efeito melhora, né? Melhorou. Estatisticamente, a maior parte das pessoas sente que alguma diminuição da intensidade já nas primeiras rodadas de aplicação da técnica, em cima de uma questão bem definida. Ou seja, já acontece aí na primeira rodada que você faz aí dupla, né? Mão esquerda, mão direita ou vice-versa. Entretanto, nem sempre isso acontece. Às vezes você faz aqui, não melhorou nada, você tem que repetir de novo, 2 vezes aqui, aí você vem 2 vezes aqui, aí diminui um pouquinho menos e assim por diante, tá? Lembre-se que 6% das pessoas não acontece nada. Efeito é diferente de melhora, né? Em alguns casos, primeiramente, determinada questão inicialmente piora, pois aspectos dela vêm à tona, emergem. Então, os sentimentos são inicialmente agravados, para só depois começarem a ceder. Então, você pode falar uma coisa que vai piorar. E aí você continua, ela vai melhorar, tal como a homeopatia, né? A homeopatia tem essa coisa de você toma um remédio homeopático e ele inicialmente semelhante trata semelhante, ele piora o problema e em seguida ele faz então a reversão aí, melhorando o problema apresentado. Então nós temos aqui a primeira rodada e aqui eu só vou dar uma explicaçãozinha bem rápida aqui, né, para vocês entenderem a sequência, que é a primeira rodada que você pode usar mão esquerda e mão direita. Então olha lá, eu fulano, né, apesar de, aí você vai falar o problema, né, eu me amo, apesar de estar com dor de cabeça, me amo e me aceito profunda e completamente.
Aí você vai para o ponto do karatê, então tipo assim, uma coisa que eu estou perdido. Então você vai, não vejo saída, né? Parece que eu estou com algo sem saída, já perdi as esperanças. Mas você pode usar uma de cada vez dessas, batendo aqui, né? Não precisa usar todo esse palavreado aí, mas você pode usar um ou dois para estar falando. Não vejo saída, não aguento mais, né? É muita dor, muita tristeza, né? Eu tenho que melhorar, né? Eu não aguento mais esse sofrimento por causa desse problema, né? E você vai batendo e vai falando, ok? E aí no final, na cabeça aqui, né? Você repete para o outro lado. No final, você vai perceber que uma melhora ou instantaneamente desaparece o teu problema. Esse tipo de aplicação parte do pressuposto da lei do holograma e da interconexão entre todas as coisas, do poder da interação, emanação sem fronteiras e etc. Ok? Então aqui nós temos as técnicas da libertação emocional. Então nós vamos agora mostrar para você, eu vou mostrar para você agora o processo, então ali está o ponto do karatê e como funciona cada ponto. Então, olha lá, eu vou bater aqui no ponto do karatê, PGK, que é o ID3. Qual é a característica desse ponto? É chamado de ponto Lu, ou Luo, do canal de energia do intestino delgado, o meridiano. Ele corresponde ao movimento da madeira, do elemento madeira. É um ponto de tonificação do intestino delgado, do canal de energia do intestino delgado. Também é um ponto de abertura de energia dos vasos maravilhosos, de um dos vasos maravilhosos, ou curioso, que é o vaso governador, que passa, ele nasce no períneo, sobe bem em cima da coluna, ali nas apostas espinhosas, e passa sobre a cabeça, então nós percutimos o vaso governador 26, né? E ele termina no freno labial, né? Quais são as funções energéticas desse ponto? Ele harmoniza a circulação da energia, dos canais de energia principais e luz Luo. Ele dispersa o calor do coração. Ele afasta o calor interno do corpo. Ele tranquiliza a mente. Ele libera a energia perversa. Lembra? O sangue estagnado do interior para o exterior. Ele harmoniza a energia do vaso governador. Ele dispersa a estagnação de energia dos canais que estão na superfície, conhecido como tendinos musculares. E para que ele serve? Ele é indicado para dores de cabeça, principalmente aquela dor de cabeça que dá aqui na região occipital e no alto da cabeça, rigidez do pescoço, torcicolo, zumbidos, surdez, paralisia de membros superiores, sudorese noturna, epilepsia, psicose, histerias, dores em todos os dedos, afecções oculares e conjuntivite. Então, olha a importância desse ponto aqui no início do EFT. Em seguida, a gente então está aqui, ele aqui, olha lá. Na verdade, ele é o ponto do karatê, né? Desculpa. Aí você parte para o outro ponto, tá? Que é o ponto do ponto PIS igual a B1, né? Olha lá. Depois que você saiu daqui, você vai para o ponto aqui, desculpa, né? Até eu achei que eu tinha deixado com ponto para trás, que é o primeiro lá que o cara está batendo aqui. Esse ponto também é um ponto de acupuntura muito importante. Ele recebe os canais secundários do intestino delgado, do estômago, assim como outros meridianos, que obviamente você vai ter que estudar um pouco sobre meridiano, chamado Yang Chao Mai e Tu Mai, né? É o lugar onde ocorre a alternância entre o yin e o yang, o equilíbrio do corpo, né? O simpático e parasimpático. Nesse ponto, né, esse meridiano Yang Kiao Mai, que é o meridiano Yang, e o Yin Kiao Mai se separam. O primeiro entra no Yang e o segundo no Yin. Né? Um entra no simpático, o outro entra no parasimpático. Ele nutre toda a energia aí no corpo, ou seja, sangue, órgãos, músculos, né? Ele aumenta a energia da água, clareia a visão, dispersa o vento e reduz o calor perverso do meridiano. Quais são as funções energéticas dele? Harmoniza a energia e o sangue, ou seja, ele melhora a circulação e promove a sua circulação. Ele clareia a visão e dispersa o vento, e o vento perverso. Ele é indicado para conjuntivite aguda e crônica, miopia, hipermetropia, astigmatismo, olhos avermelhados, inflamados e dolorosos, lacrimejamento provocado pelo vento perverso, nevralgia oftálmica, dor no olho, né? Paralisia facial, cegueira noturna, neurite e atrofia do nervo óptico,
glaucoma, catarata, pitirígio. Opa, pera aí. Esse ponto aí o que é? Jesus Cristo, né? Desculpa da blasfêmia. Na verdade, esse ponto, se eu tenho problema no olho, então percutir esse ponto enquanto eu falo o meu problema, será que vai resolver? O Callahan mostrou que sim, não é? Então é importante ficar atento a isso. Aí então nós partimos para outro ponto, né, que é o ponto lateral do olho, igual a vesícula biliar 21, que tem característica de energia principal da vesícula. A vesícula é fundamental, né? A vesícula é tida como o juiz do corpo, né, na medicina chinesa. E é ali que ela recebe a energia dos canais principais, como a função tripla do triplo aquecedor do próprio intestino delgado. A função dela é circular a energia no canal da própria vesícula, clareia a visão e dispersa o calor perverso. Também é boa para cefaleia temporal, enxaqueca, olhos avermelhados, esse ponto aqui, ó, inflamados e dolorosos, distúrbios de visão, cegueira súbita, histeria, ptirígio, paralisia facial, ceratite, cegueira noturna, atrofia do nervo óptico, glaucoma e dor ocular. Então, esse ponto é excelente para esses problemas aí. Aí nós temos, então, o ponto embaixo do olho, que é igual ao E21, que tem a característica de ser um ponto de reunião de canal de energia do Curiô, do Yang Mai, com o canal de energia do vaso da concepção, que também começa no período, sobe por aqui, né, e termina aqui. Então, tanto o governador e o vaso da concepção tem início no períneo. Só a concepção vem para a parte anterior do corpo e se liga aqui no queixo, e o vaso governador passa por trás e vem e se liga aqui no freno labial. Ele ativa a circulação do sangue, não deixa aglutinar, ele clareia a visão, dispersa o vento perverso do Yang, dispersa o vento calor do Yang Yin. Então ele é muito bom, também bom para conjuntivite aguda e crônica, lacrimejamento, miopia, nevralgia oftálmica, atrofia do nervo óptico, estrabismo, principalmente estrabismo convergente para fora, cegueira noturna, hipermetropia, astigmatismo, glaucoma, catarata, ceratite, né, retinite e retinite pigmentosa, ok? Aí nós vamos para o ponto abaixo do nariz, que é o vaso governador 26, que é o cara, né? Esse ponto é o cara. Ele é o ponto que também pode ser usado para a pessoa desmaiou, pressionou aqui, ele volta rapidamente. É o ponto, né, chamado do Mai, ele recebe energia do canal de energia principal do intestino grosso e do estômago. Né? Então, o intestino grosso e o estômago chega aqui. Tá? É um ponto de cruzamento do canal de energia do intestino grosso, que vem aqui, para esse lado e desse lado aqui, né? E é um ponto importante para a reanimação e para doenças mentais, tá? Então, olha a importância desse ponto. Ele harmoniza a energia do vaso governador, revigora a energia e a energia yang, reanima o estado de inconsciência, acalma o espírito e clareia a mente, fortalece a coluna lombar, dissipa as obstruções de energia, né, que estão no coração, dispersa o vento e o vento, mucosidade e a mucosidade. Vento, mucosidade e a mucosidade. O vento, mucosidade é um vento que leva, faz a mucosidade se deslocar. E a mucosidade é aquela que fica parada. Né? Então, olha a importância desse ponto. Ele é indicado para estado de choque, insolação, lombalgia, epilepsia, paralisia facial, apoplexia, que é a paralisia em um dos lados do corpo, ou até tetraplegia, trismo, né? Rosto inchado, edema de face, que é a mesma coisa de rosto inchado, a voz que se diminui ou fica sem voz, que é a afasia, sede e afecções bucodentárias, ok? Aqui nós temos o ponto embaixo, né, da boca, que é o vaso concepção 24, último ponto do vaso concepção. É o ponto de partida dos canais de energia secundários, que contornam os lábios, as gengivas, para se unir ao vaso governador no ponto 28. Na verdade, no ponto 28 ele vai lá dentro da boca, né? E ao canal unitário Yang Yin e o ponto 1 do estômago, né? É o ponto de união da energia Yin e Yang.
ele aumenta a circulação da energia, ele relaxa os tendões, os músculos e as articulações, ele dispersa o vento perverso, ele dissipa a umidade e a mucosidade, faz a limpeza do fogo contra a corrente. Ele é para paralisia facial, hemiplegia, inflamação da gengiva, úlcera da boca, dores nos dentes, cialorreia, surdez e mudez, trismo, rosto inchado, ponto de reanimação do estado de coma. Esse ponto é muito bom. Depois nós temos aí o ponto, né, do osso da clavícula, que é igual o R27, né, que é na articulação externa clavicular, ok? Então esse ponto aí, ele é o ponto canal principal dos rins, né, de energia, que recebe um canal de energia secundário Chong-Mai, que é Chong-Mai, a energia do tórax, né? Funções energéticas tradicionais: aumenta a circulação da energia de defesa, conhecida como Wei Qi, aumentando a imunidade corporal, né, orgânica, harmoniza a energia contra a corrente, descongestiona a energia em plenitude do tórax. Ele é indicado para tosse, bronquite, asma, dores torácicas, náuseas e vômitos, distensão abdominal e artrite clavículo-esternal, essa região aqui, tá? Aí nós temos o ponto embaixo do mamilo aqui, né? Embaixo da axila, na verdade. Do mamilo é outro. Então é abaixo da axila aqui, que é esse ponto aqui, ó, seguindo na linha do mamilo, embaixo da axila aqui, que é o BP21, tá? Então esse ponto, ele é muito importante, muito, muito importante. Ele é chamado de grande lua. O que é lua? É o ponto que se conecta com todos os outros meridianos, né? Então o ponto lua é um ponto que se conecta, o ponto lua do intestino grosso se conecta com o meridiano do pulmão. Já o grande lua, ele é o ponto que se conecta com todos os meridianos, entendeu? Ele serve para levar líquido orgânico proveniente do estômago para todas as partes do corpo. Assim, se o grande lobo, o vaso plano, está em plenitude, haverá dor por todo o corpo. Deve ser feita a sua dispersão e ele tem que se dispersar. Então você pode bater aqui, apesar que eu estou com dor no corpo todo, eu me amo, me aceito profundo completamente, toda a dor do corpo desaparecerá. Se o grande lobo do vaso plano estiver vazio, as dores aparecerão nas articulações, ficam frouxas, quase caindo. Então você tem que ir de novo lá e tonificar ele. As funções energéticas dele harmonizam o sangue, né? A energia do sangue, promove a sua circulação, tonifica a energia nutritiva, comanda a energia dos canais da energia luo, tonifica e controla os tendões, dos músculos e dos ossos. Ele é indicado para, quando você, né, para estimular ele, pode ser indicado, pode ser estimulado, dores torácicas, dores nos hipocôndrios, perdão, dores generalizadas pelo corpo, fraqueza dos 4 membros, asma, dispneia e etc. Ok? Então esse ponto, né, que fica aqui, ó, mamilo, embaixo da axila aqui, né? Pode levantar o braço com a mão na cabeça e percutir ele aqui, ok? Depois nós temos então o ponto embaixo do mamilo, que é o F14, né? Então o F14, a característica dele é o ponto de ligação direta com o fígado ventral. Ele é um ponto comum do canal de energia do fígado, né? Com o canal curioso Wei. Ele, ponto de canal principal que recebe um canal de energia secundário do baço pâncreas, né? Então está ligado ali fígado e baço. A função energética dele é harmonizar a energia do fígado e da vesícula, promove a difusão da energia do fígado, remove as estagnações do sangue provocadas pelo frio perverso no fígado, ele estagnado ali, aglutinado, ele faz isso movimentar, dissipa o calor perverso e a mucosidade do fígado. É aí que você vai entender por que no vídeo do Gary Gray, aquela nutricionista que coloca o sangue no microscópio de campo fechado, campo escuro, ela mostra que o sangue está parado em alguns pacientes e que ao percutir o sangue volta a circular. É exatamente isso que os pontos estão explicando. Tá? Então esse ponto é bom para hepatite, colecistite, hepatomegalia é aumento do fígado, né? Retenção da placenta, pleurite, dor no peito, dor nos hipocôndrios, neuralgia intercostal,
disfagias, gastrite nervosas, mialgia, que são as dores musculares, câimbras musculares, sensação de plenitude no tórax e anorexia, ok? E aqui nós temos finalmente o ponto no alto da cabeça, que é o vaso governador, ok? O vaso governador, bem aqui, né? É o ponto de interseção do vaso governador, também conhecido como ponto das 100 reuniões, tá? E ele também está ligado com o canal principal da bexiga. Esse ponto, tem o nome Bairrui, recebe energia de todos os canais de energia secundários, ou seja, todos os meridianos se encontram no vaso governador. A função energética dele é manter o Yang, que é a energia Yang do corpo. Remove dispersos excessos de energia Yang dos canais Yang. Estabiliza a subida dessa energia Yang. Acalma o espírito e as emoções e clareia a mente. Ele reanima a consciência. Circula a energia do fígado, dispersa o Yang, a energia Yang excessiva do fígado. Ele dispersa o vento interno do fígado e o vento perverso. E ele relaxa os tendões e os músculos. Tá? Então ele é para epilepsia, esquizofrenia, esquizofrenia, convulsões, apoplexia, que é a paralisia, cefaleia do alto da cabeça, hemiplegia, perda de memória, obstrução nasal, zumbidos, prolapso retal, surdez, prolapso uterino, hemorroidas, zonzeira, desfalecimento, tontura rotatória, né, insônia, ansiedade, palpitação e desejo de chorar. Então, olha a importância desse ponto. Né? Aqui nós temos, só para ilustrar, né, um rosto com pontos, mas aí no próximo aqui nós temos a sequência completa. Né? Então está aqui, ó, os pontos, né, todos eles aqui. Eu fulano de tal, apesar de estar sentindo tal coisa, eu me amo e me aceito profundo completamente. Vocês vão ver alguns pontos aqui nos dedos e tal. Infelizmente, nós só podemos passar isso para vocês, ou não dá para passar agora. Isso num curso posterior, bem acessível esse curso, nada de exorbitante. A gente vai estar ensinando para vocês, tá? Então, o EFT, né, Emotion Freedom Techniques, é um instrumento de auxílio universal para todos os problemas que possam surgir aí nas nossas vidas aí, ok? Terminamos, né, essa pequena explanação. Agora você tem o conhecimento do porquê o EFT é chamado de versão emocional da acupuntura. Isso é muito importante, né? Faça sempre bom uso dessa técnica. O conhecimento e aprendizado não termina aqui. Siga em frente e boa sorte. Sou o professor Oswaldo Zé Gola. Se quiser entrar em contato conosco, escreva para cursos@eanan.com.br. O meu WhatsApp é 16 código de área 991977947. Muito obrigado e até um próximo encontro.